Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero conversar com vocês sobre um dos fardos mais difíceis de carregar quando decidimos estudar profundamente a história, estudar de verdade. E nós recebemos o fardo por descobrir que os nossos heróis do passado eram seres humanos, profundamente falhos. E falhas, meus amados, que nos fazem pensar como alguém que teve tanta luz agora podia produzir trevas. Se você tem alguma base cristã ou estuda a história e conhece o nome de Martinho Lutero, ele é celebrado como o pai da reforma protestante, o homem corajoso, e de fato ele o foi. O homem que enfrentou o dogmatismo da Igreja Romana, que pregou nas portas das igrejas as 95 teses e defendeu que a salvação é pela graça. A escritora Ellen G. White, no livro O Grande Conflito, o descreve como um instrumento escolhido por Deus para trazer luz ao mundo. E confesso que quando li o livro do Grande Conflito, um ótimo livro de leitura, eu via Martinho Lutero como um herói. Mas você sabia que esse mesmo homem, anos mais tarde, ele escreveu textos tão sombrios que a própria igreja que ele fundou precisou vir a público pedir perdão séculos depois? Fatos são fatos. E hoje nós vamos encarar a história de Martinho Lutero. E tudo deu-se no ano de 1543, onde aconteceu então uma virada de um livro que ele acabou publicando 3 anos antes de sua morte. Na verdade, meus amados, muitos tentam argumentar, e bem que eu queria que fosse, mas não é, mas muitos tentam argumentar que ideias mais violentas de Lutero foram inventadas ou falsificadas por seus inimigos. Infelizmente, os registros históricos provam ao contrário. Como eu falei antes, 3 anos antes de morrer, em 1543, na cidade de Wittenberg, o velho Lutero ele publicou um livro devastador chamado Descendência de Jesus, e aí depois o título Sobre os Judeus e Suas Mentiras. Depois eu deixo aqui a descrição. E não foi uma boa obra de gaveta, tá? Não foi uma obra de gaveta ou um panfleto escondido. Graças à recém-criada imprensa de Gutenberg, o livro de fato ele foi publicado em massa para os padrões da época e ganhou edições em latins e mudou, meus queridos, a política da época. Mas o que tinha nesse livro? No começo da sua jornada, Lutero ele era tolerante com os judeus. Ele achava que eles não se convertiam porque o catolicismo romano tinha corrompido o evangelho. Mas quando o protestantismo avançou e os judeus continuaram mantendo as suas tradições e a sua fé, a frustração de Lutero se transformou em um antissemitismo teológico, não racial. Mas o antissemitismo teológico, não somente com palavras, mas bastante violento. Naquela obra, ele sugeriu que as autoridades queimassem as sinagogas, destruíssem casas judaicas, confiscassem seus livros sagrados e os forçassem os judeus mais jovens ao trabalho duro. Séculos mais tarde, na década de 1930, esse livro foi resgatado pelo regime nazista na Alemanha e foi então mostrada como uma peça de propaganda para justificar o Holocausto que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Outras coisas mais nos deixam muito tristes. A perseguição aos próprios cristãos. E o lado sombrio de Martinho Lutero não para por aí.
Nós fomos ensinados que os protestantes foram os perseguidos da história, o que é bem verdade, isso no início. Mas quando o luteranismo ele se aliou ao poder dos príncipes alemães, a mesa virou e Lutero então começou a participar de políticas. E participou pessoalmente por meio de cartas e pareceres teológicos oficiais da legitimação da morte de outros cristãos que divergiam dos seus dogmas. Refiro-me aos anabatistas. Os anabatistas quem eram? Na verdade, eles eram um grupo que defendiam o batismo apenas em adultos e a separação entre a igreja e o Estado, aquilo que a Bíblia de fato fala. Lutero, ele assinou então documentos que autorizavam o Estado a aplicar pena de morte contra eles, tratando divergências teológicas como crime de traição. Ele também escreveu um manifesto duríssimo contra os camponeses revoltosos que usaram as ideias de liberdade da reforma para exigir o fim da servidão feudal. O texto de Lutero, ele incentivava a nobreza a esmagar a revolta sem misericórdia. O resultado disso, mais de 70 mil camponeses, alguns dizem até 100 mil, foram massacrados pelos exércitos locais com o aval teológico do reformador. Mas então, a pergunta lá antes, que fizeram no início do vídeo, como a luz se torna em trevas? Ou na verdade, a pessoa absorve a luz e depois o coração se torna em trevas. Como compreender isso? Como um homem cheio de luz termina com um coração tão enegrecido? Bom, a história e a psicologia da religião nos mostram alguns fatores que de fato existem. Por exemplo, o estresse extremo, as doenças crônicas e o isolamento diz que amarguraram o velho Lutero. Mas um principal fator foi o orgulho espiritual, e todos estamos sujeitos a isso. Quando você passa a vida sendo aclamado como o libertador de uma nação, é fácil esquecer que você é apenas um instrumento. A Bíblia nos dá a chave exata para entender essa balança. Em 2 Coríntios, o capítulo 4, verso 7, ali diz: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós mesmos. Tudo é para a honra e glória de Deus. A sabedoria vem de Deus, tudo procede de Deus. O tesouro que foi a redescoberta da salvação pela graça e o acesso à Bíblia em perfeito vinha de Deus, mas o vaso era Lutero e ele continuava sendo um vaso de barro, rachado, imperfeito, sujeito a falhar gravemente. Ele caiu na armadilha, o qual o apóstolo Paulo já havia avisado. Lá em 1 Coríntios, o capítulo 10 e o verso 12, na Bíblia diz bem assim: aquele, pois, que pensa em estar em pé, veja que não caia. Infelizmente, a mesma boca que abençoou o mundo ocidental, na velhice, proferiu palavras de extrema intolerância, lembrando-nos então do alerta que está escrito em Tiago, capítulo 13, o verso 10, que diz: de uma mesma boca procede a bênção e de uma mesma boca procede a maldição. Meus queridos ouvintes, meus amados irmãos e amigos, não convém que se faça isto, que se faça assim. Meus queridos, organizar esse fardo para mim, para minha mente, não significa anular o bem que Lutero fez, mas significa ter a maturidade de não tentar passar o pano para o mal que ele cometeu. O bem não apaga o mal e o mal não anula o impacto do bem. A história de Lutero
não deve nos fazer desacreditar da reforma, mas deve servir como um aviso solene para cada um de nós. O tamanho da luz que você recebeu no passado não te torna imune a se perder nas trevas do próprio orgulho. Se você deixar de vigiar, provavelmente isso acontecerá. Queridos, se vocês gostaram dessa análise honesta da história, deixe o seu comentário aqui, o seu gostei, se inscreva no canal e comente aqui embaixo como você lida quando descobre as falhas de grandes personagens da história. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a nação, Deus abençoe o Brasil. Amém.